Mariana, vamos lá, pode começar, viu? Então, vamos começando. É, Bom, meu nome é Mariana. Bom dia, pessoal. Eu sou Mariana, eu sou R2 da São Carlos Imagem. E hoje a gente vai dar início às nossas sessões de neuroradiologia, desse ano, né? Hoje com o tema de anatomia dos sulcos e giros cerebrais, com a orientação do Dr. Daniel e do Dr. Guido. Para introduzir o tema, né, é importante a gente saber, reconhecer a anatomia dos sulcos e giros a fim de topografar com exatidão as lesões, né, tornando o laudo mais elucidativo para o colega solicitante e também ajudá-los a melhor topografar a lesão, explicar os sintomas e predizer as possíveis complicações cirúrgicas que o paciente pode ter. Anatomicamente, o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, que são separados pela fissura longitudinal mediana, onde a gente vê a foice cerebral, né? Então, essa fissura é um espaço que a gente não consegue ver, né, no exame de imagem, o que a gente vê é a foice cerebral que preenche esse espaço. Os dois hemisférios, eles são interligados entre si por um feixe de fibras comissurais, que a gente chama de corpo caloso, e é composto, né, pela substância cinzenta cortical, substância branca e pelas massas neuronais subcorticais, que a gente chama de gânglios da base. E cada hemisfério tem uma cavidade, que é o ventrículo lateral, que se comunica com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular. É, Nessa imagem, né, a gente vê mais uma visão superior dos hemisférios, né, em que a gente consegue ver algumas estruturas principais, como a fissura longitudinal. A gente vê também um sulco importante, né, que é o sulco central, ou fissura de Rolando, e também o sulco lateral ali mais medial, que nessa imagem a gente não consegue ver muito bem, mas aqui a gente tem a visão, né, de como são divididos, principalmente os sulcos e os giros. O lobo cerebral é uma área importante, né, do cérebro. Na verdade, são seis áreas principais que a gente costuma topografar, e é a área separada por sulcos profundos ou fissura. Cada lobo, ele é constituído por vários cistos que são separados uns dos outros pelas depressões que são chamadas sulcos. As fissuras e os sulcos são extensões naturais, né, do espaço subaracnoide e delimitam os giros na superfície do cérebro. Para incluir a extensa área funcional, o cérebro é dobrado em várias convoluções, que são os giros, e as fissuras, elas ficam entre essas convoluções, né, que a gente chama de sulco. Essa separação, ela é só superficial e é definida pela continuidade e profundidade dos sulcos adjacentes. Portanto, cada giro deve ser entendido como uma região, né, e não como uma estrutura bem definida. É mais uma forma da gente separar para a gente conseguir, principalmente, né, dividir as funções cerebrais. Cada lobo é responsável por funções principais, né, sendo o lobo frontal principalmente responsável pelo controle das funções motoras e executivas, como o julgamento, resolução de problemas, planejamento, comportamento, personalidade, fala e inteligência. No parietal, é, você tem o controle das sensações, da orientação visoespacial. O temporal, a gente consegue associar informações do paladar, da audição e sensoriais. No lobo occipital, é mais relacionado à interpretação das informações visuais. O lobo límbico, pelo processamento emocional. é, E o lobo insular, pelo processamento mais sensorial, como controle autonômico e motor, previsão de risco, tomada de decisões, também responsável pelo comportamento, entre outros. Nessa imagem a gente vê, né,
cores, algumas divisões dos lobos cerebrais, porque a gente não consegue ver todos, né, mas consegue ter uma noção e ver alguns, né, como o lobo frontal, o lobo límbico, o parietal, nessa visão sagital, né, da ressonância. O lobo frontal, ele é localizado anteriormente ao lobo parietal e acima e anteriormente ao lobo temporal, como a gente vê na imagem, nesse corte sagital, o lobo frontal ele está de vermelho, né? O sulco central, ele vai separar o lobo frontal do parietal. O sulco lateral, também chamado de fissura silviana, separa o lobo frontal do temporal. O sulco pré-central, ele vai ficar mais anterior ao sulco central, que também é um sulco muito importante que a gente vai ver mais na frente, né? Divide giros importantes, principalmente para a gente topografar nos exames de imagem dos pacientes. O sulco frontal superior e o frontal inferior, eles vão ficar horizontalmente e localizados à frente do sulco pré-central. E como já falei um pouquinho, né, no slide anterior, o córtex frontal, o lobo frontal, ele é responsável principalmente pelas funções executivas, como planejamento, decisões, comportamento social, linguagem e fala. Principalmente a região mais frontal do lobo temporal, do lobo frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal. Aqui, duas imagens para a gente dividir, né, os sulcos e os giros do lobo frontal. É, Na imagem mais à esquerda, a gente consegue ver os giros frontais, né? Principalmente, começando aqui pela essa imagem mais em rosa, né? É o polo frontal, mais inferiormente o giro orbital, é, também o giro frontal inferior, acima do giro orbital. Superiormente, o giro frontal médio e acima dele, o giro frontal superior e o giro pré-central. E os sulcos, né? O sulco central, o sulco pré-central, o sulco frontal superior, e também a gente consegue ver a fissura silviana, né, que é o sulco lateral, com os seus ramos mais anteriores, que são os ramos ascendentes, e o ramo anterior. O lobo parietal, ele é localizado anteriormente e é separado do lobo frontal pelo sulco central. E inferiormente, ele é separado do lobo temporal pelo sulco lateral. O sulco parieto-occipital vai separar o lobo parietal do lobo occipital. O sulco pós-central, ele corre atrás e paralelamente ao sulco central, e juntamente com o central, ele delimita o giro pós-central. E o sulco intraparietal, ele tem uma orientação horizontal e divide o lobo parietal nos lóbulos ou giros parietais superior e inferior. Na imagem, a gente tem um corte axial da ressonância, em que a gente consegue ver nessa divisão entre o lobo frontal e o lobo parietal. Aqui a gente, na imagem, vê os giros à esquerda, né, e os sulcos à direita. Conseguimos ver, né, nesse corte mais superior, os giros parietais, que são os giros pós-central, separado pelo sulco central do lobo frontal. É, a gente vê também o giro, desculpa, o lobo parietal inferior, o giro supramarginal mais lateral, né? E o giro angular também mais lateral. E aqui nessa visão mais medial do hemisfério cerebral, eu coloquei mais para a gente conseguir ver melhor os sulcos, né? A gente vê essa linha azul, que é o giro desculpa, o sulco do cíngulo, né? E o sulco subparietal.
mais posteriormente o suco parieto-occipital, e essa imagem verde também é uma, é uma topografia, né, anatômica. Na verdade, a gente usa muito como referencial, né, para a divisão dos lobos. Então, é um suco muito importante, que é o suco central. O lobo temporal, ele é localizado superiormente e delimitado pelo suco lateral e lateralmente pelo ramo posterior da fissura lateral. Os sulcos temporais superior e médio dividem o giro superior, médio e inferior do lobo temporal. E o sulco temporal superior corre paralelo ao ramo posterior da fissura lateral. Aqui nessa imagem em axial de ressonância, eu coloquei mais para a gente orientar em relação aos giros, né? A gente consegue ver mais anteriormente o giro temporal médio e, posterior a ele, o giro temporal inferior. Os giros do lobo temporal são os giros temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, delimitado, né, como a gente falou anteriormente, pelos sulcos. O sulco temporal superior vai dividir, né, o giro temporal superior do médio, e o sulco temporal inferior divide o médio do, do giro inferior. E acima dela, a linha em azul, é a fissura lateral, ou fissura silviana. No lobo occipital, o lobo occipital já é um lobo menor, com um formato piramidal, e apresenta três superfícies: a sua superfície lateral, a medial e a tentorial. A superfície lateral, ela contém o sulco occipital transverso e o sulco occipital lateral. O sulco occipital transverso, ele é contínuo com a extremidade posterior do ramo occipital, do sulco intraparietal e atravessa a parte superior do lobo. Já o sulco occipital lateral, ele vai dividir a superfície lateral do lobo occipital em giros superior e inferior. Já na superfície medial, né, no corte medial, a gente vê que o sulco parieto occipital é atravessado pela fissura calcarina, em que vai dividir o cúneo e o giro lingual. E a sua superfície tentorial contém a fissura pré-occipital. Então, nessa vista superolateral à esquerda, a gente consegue ver os giros occipital superior, o giro occipital médio e o giro occipital inferior, separado pelos sulcos. De verde à esquerda, o sulco lateral occipital e o sulco parieto occipital de azul, um pouco mais superior. E abaixo, né, a iminência pré-occipital, que a gente caracteriza na imagem bem inferiormente. O lobo límbico, ele é uma região curva do córtex, visível do lado interno do hemisfério cerebral. A gente consegue ver nessa imagem mais em amarela. Nessas duas imagens, ele está caracterizado em amarelo, né? Tanto no corte axial como no corte sagital, em que a gente vê, principalmente aqui no sagital, esse formato curvo. Ele se estende da área subcalosa, à frente do giro paraterminal e abaixo do roxo do corpo caloso, e vai circundando o corpo caloso na forma do giro do cíngulo. As regiões do lobo límbico, elas são interconectadas por um feixe de substância branca, que a gente chama de cíngulo, e existem duas coisas diferentes, né? O lobo límbico e o sistema límbico. O lobo límbico, ele é diferente do sistema, porque não compreende apenas estruturas corticais do lobo límbico, mas também as estruturas profundas adjacentes, né? O sistema límbico, ele é composto por várias estruturas, e não somente pelas estruturas corticais que a gente consegue delimitar anatomicamente. É, a ínsula é outro lobo
o sexto lobo cerebral, que a gente chama também de ilha de Rei. Ele é localizado profundamente no interior do sulco lateral de cada hemisfério cerebral, e ela é considerada oculta, né, porque ela é assim escondida, né, podemos dizer assim, pelos opérculos corticais ou lábio do sulco lateral e também alguns vasos sanguíneos que acabam também obscurecendo o lobo. As principais funções são processamento sensorial, controle autônomo e motor, previsão de risco, tomada de decisões, consciência corporal e funções sociais complexas. Aqui na imagem ilustrativa a gente consegue ver, né, como ele é oculto, ele fica escondido, né, por trás dos opérculos. Os opérculos corticais, né, que são regiões corticais nos lábios superior e inferior do sulco lateral, formada pelo sulco lateral e seus ramos. O opérculo orbital e frontal, eles pertencem ao giro frontal inferior e estão associados à área motora da fala de Broca. O opérculo parietal, ele vai pertencer ao giro pós-central e o opérculo temporal ao giro o giro temporal superior e contém a região da fala de Wernicke. Então, a gente vê que é um lobo importante, principalmente para a gente delimitar e poder até elucidar casos em que precisa topografar algumas lesões nessas áreas, tanto na área motora como na região da fala. O suco circular peninsular da ínsula, ele vai circundar a ínsula e atuar como limite entre a ínsula e os lobos temporal, frontal e parietal. Já entrando um pouco, né, nos sulcos, em relação ao suco circular peninsular da ínsula, ele vai conter três ramos, que é o ramo anterior, superior e inferior. O anterior separando a ínsula do córtex frontal. O superior vai separar a ínsula do córtex frontoparietal e o inferior separa a ínsula do córtex temporal. Então, vai delimitar anatomicamente os lobos. O límen da ínsula, que é o que está mostrando na imagem, dessa imagem à direita, né, da ressonância em axial, a gente vê o ponto de junção entre o ramo anterior inferior e o posterior, que é localizado dentro do sulco lateral e voltado para a asa menor do esfenóide. Em relação aos giros da ínsula, é, a gente consegue ver o sulco central, né, no ápice. Aqui na ilustração, a gente vê o sulco central, ela faz essa delimitação, né, e vai nos ajudar anatomicamente a topografar os giros da ínsula. O sulco central, ele vai dividir, né, a ínsula ao meio, sendo os giros curtos localizados na frente do sulco central e os giros longos atrás do sulco central. E os giros curtos são o anterior, médio e inferior. Ou, desculpa, anterior, médio e posterior. E os giros longos, o anterior e o posterior. Sobre os sulcos e giros, né, como eu já falei um pouquinho anteriormente, ele é principalmente responsável, sua função principal é justamente incluir, né, a assistência à área funcional, porque o cérebro, ele é uma área muito extensa, então ele precisa ser, né, vamos dizer assim, dobrado em várias convoluções que a gente chama de giros, e as fissuras entre essas convoluções são chamadas de sulcos. Aqui é uma ilustração que a gente consegue ver nessa vista superolateral, os principais sulcos. O sulco frontal superior, sulco central, sulco frontal inferior, os ramos dos sulcos laterais, né, o ramo ascendente e anterior, o sulco orbital, né, que é mais superior e anterior, vemos também o sulco pós-central, o sulco
parietal, sulco parieto-occipital, sulco occipito-transverso, né? E aqui mais abaixo a incisura pré-occipital. Essa é uma imagem mais geral para a gente se localizar, né, anatomicamente. Agora na vista mais anterior e na vista superior. Nessa vista superior a gente consegue ver os principais sulcos, né? O sulco central, também chamado de fissura de Rolando, o sulco pré-central, o sulco pós-central, nessa linha mais roxa, o sulco intraparietal, mais superior e anterior, o sulco frontal superior, e mais lateralmente, o sulco frontal inferior. Sobre o sulco central, ela é também chamada de fissura de Rolando e é localizada no centro da superfície lateral do hemisfério cerebral. Ele tem um trajeto desde a margem superior do hemisfério, mais próximo à fissura longitudinal, e caminha inferiormente, terminando acima do ramo posterior da fissura lateral. Na superfície interna do hemisfério cerebral, o sulco central estende-se internamente e é rodeada pelo lóbulo paracentral, e separa o giro pré-central do giro pós-central. O lóbulo paracentral, né, ele representa a continuação do giro pré e pós-central na superfície medial do cérebro. O sulco lateral, ele é um sulco profundo que separa o lobo frontal mais superior e o lobo temporal inferior. E ao atingir a superfície externa do cérebro, se divide em três ramos: o ramo horizontal anterior, o ramo ascendente anterior e o ramo posterior. Essas divisões, elas dão origem a áreas específicas do córtex cerebral. A pars orbitalis, que se localiza abaixo do ramo horizontal anterior, a pars triangularis, que fica entre os anteriores e ascendentes anteriores, e o pars opercularis, que fica atrás, né, posteriormente ao ascendente anterior. O ramo posterior, ele é um ramo mais longo de todos, né, e serve como a continuação primária do sulco lateral em uma direção mais posterior. Ele se estende para trás e superiormente, criando um limite entre os lobos parietal e temporal, e termina sendo abraçada pelo giro marginal. O sulco parieto-occipital, ele fica na superfície medial do cérebro e se curva sobre a borda superior do hemisfério cerebral até a superfície lateral. Medialmente, ele vai se fundir à fissura calcarina e inferior e posteriormente ao corpo caloso. E é importante por separar o cúneus no lobo occipital do pré-cúneus no lobo parietal. Ela é uma linha imaginária na região superolateral do cérebro que conecta a indentação do sulco parieto-occipital e a incisura pré-occipital da borda inferior, onde posteriormente fica o lobo occipital. A incisura pré-occipital, ela é uma reentrância na borda inferolateral do hemisfério cerebral, que a gente vê aqui nessa imagem em sagital, e ela tem aproximadamente 5 centímetros. Na verdade, fica aproximadamente 5 centímetros à frente do polo occipital mais posterior. O sulco do corpo caloso, ele tem um formato em C e é localizado na superfície medial do hemisfério cerebral. E vai circundar o corpo caloso e separar o mesmo do giro do símbolo, que vai ficar mais superior. O sulco do símbolo e sulco subparietal, assim, começando pelo suco do símbolo, né? Ele vai ser um suco curvo também e localizado na superfície medial do hemisfério cerebral e vai margear em formato de C o giro do símbolo, separando do giro frontal medial e do lóbulo paracentral. Em direção posterior, vai fazer um arqueamento para o lóbulo paracentral com o ramo marginal do suco do símbolo e vai limitar o lobo paracentral e o precúneus. Deste ponto, a seção do suco do símbolo, que continua pelo giro do símbolo, é chamado de suco subparietal,
e separa a parte posterior do giro do símbolo, do giro do símbolo do pré-cúmulo. Né? Aqui nessa imagem sagital, a gente consegue ver anatomicamente, né? Depois eu vou enviar uma aula. Como é uma aula de anatomia, eu fiz mais descritiva, mas eu vou enviar os slides depois para vocês estudarem, né? O suco colateral e suco renal, eles vão ficar na superfície cerebral mais inferior. E eles vão seguir horizontalmente desde próximo ao polo occipital, mas não chegando ao polo temporal, em que vai ser lá o suco renal. Posteriormente, o suco colateral fica abaixo e lateralmente ao suco calcaríneo, com o giro lingual separando-os. Anteriormente, entre o giro parahipocampal e o giro occipitotemporal medial, e o suco renal, ele vai separar a parte frontal do giro parahipocampal, que a gente chama de uncus, do giro occipitotemporal medial. Em relação aos giros cerebrais, nessa visão de ressonância axial, a gente consegue é, caracterizar os principais giros, né? O giro pré-central, o giro pós-central, o giro marginal, o giro temporal superior, o lóbulo parietal inferior, é, mais posteriormente o giro angular, também o lobo parietal superior, e aqui mais superiormente, né, o giro frontal superior, giro frontal medial e o giro frontal médio. Na superfície, para a caracterização dos giros, eu tentei separar por superfícies, né, superfície superolateral, medial e inferior, que a gente consegue ver essa visão ampla dos giros. No giro pré-central, ele vai ser responsável pelo, pela execução motora primária, o giro frontal superior, médio e inferior. É, na verdade, por cores eu separei os lobos, né, de laranja. Os giros que fazem parte do lobo frontal, em azul, os giros que fazem parte do lobo parietal, e em verde, os giros que fazem parte do lobo temporal, né? Então, da parte do lobo temporal, os giros pré-central, frontal superior, médio e inferior, sendo o giro frontal superior dividido em subpartes pelo ramo do sulco lateral. O giro pós-central e lóbulos parietais superior e inferior fazendo parte do lobo parietal, em que vai dividir os lobos parietal superior e inferior, é o sulco intraparietal, e no lobo temporal, os giros temporais superior, médio e inferior. Pela superfície cerebral média, a gente também consegue caracterizar alguns giros, é, são extensões, né, dos giros pré e pós-centrais, formam, na verdade, os giros pré e pós-central, que a gente consegue ver na imagem aqui em medial, eles vão fazer uma forma de U e vão caracterizar o lóbulo paracentral. E na região central, há o giro do cíngulo, que a gente consegue ver nessa imagem em laranja. Superiormente, fica o giro frontal medial, o lóbulo paracentral e o pré-cúneo aqui mostrado na ilustração em vermelho. Do lobo occipital, a gente vê o cúneo e o giro lingual em verde, e do lobo frontal, em azul escuro, o giro paracingulado, inferior a ele, o giro rostral, e em rosa, o giro reto. E na superfície mais inferior do cérebro, a gente consegue delimitar também alguns giros. É, o giro frontal inferior, né, o giro temporal superior, o límen da ínsula, também o giro para-hipocampal. É, na verdade, nessa visão mais inferior, a gente consegue ver principalmente os giros do lobo frontal, que inclui vários giros e sulcos orbitais que são separados do giro reto medial por um sulco olfatório. E aqui a gente consegue ver também alguns giros do lobo temporal.
Como foi uma aula mais positiva, eu coloquei só alguns dois casinhos no final, só para a gente treinar as topografias. Quem quiser participar é mais para treinar os giros e sulcos. Quem conseguir, nesse caso, é mais para caracterizar os números 3, 4 e 5. Quais são esses giros? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Um dia. Bom dia. É, Seguindo aqui, né, para ficar mais fácil, a gente tem lá em cima o giro frontal superior, no número 1, o giro frontal médio, 2, giro frontal inferior, aí o 3 é o giro pré-central, o 4 depois pré-central central, e aqui no 5, o giro temporal superior. Isso. Aí, é isso, né? O 3 ele vai ser o pré-central. O 4 o pós-central. E o 5 o temporal superior. Né? E também a gente, nessa imagem, vou aproveitar para mostrar também os outros giros, né? Mais frontal, o giro frontal superior, lá em cima. O giro frontal medial. Mais posterior, a gente consegue ver o precúneo, né? Mais posterior e medial. Também o lobo parietal superior e o cúneo, posterior ao precúneo. E os demais, né? A Alessandra já falou, né? Os demais giros e lobos que a gente consegue ver mais à esquerda. E essa outra imagem também é para delimitar os sulcos. Nesse caso, os números 2 e 3, mas também quem quiser falar sobre os outros também pode falar. O 2 é o sulco central. Isso. Não, na verdade é o pré-central 2, Pronto. certo? Aí já tem uma divisão anatômica, né? A partir dele a gente já Isso. consegue caracterizar os outros mais, um pouco mais fácil. Você E o consegue ver 3? o 3? É aquele de Silvia? Isso, a fissura Eu ia silviana, falar que era o né? suco lateral, Isso, né? Que fissura. tá na Isso. fase Isso, anterior. Que é uma. Que é, é isso mesmo. O sulco lateral também é a fissura, também chamada de fissura silviana, né? E aí os demais, né? É, aqui a gente vê também o sulco frontal superior, mais, né, no lobo frontal, mais frontalmente, e mais posteriormente o sulco central, o sulco pós-central, o sulco intraparietal e o sulco colateral. É, e é isso, pessoal. Foi uma aula, como é de anatomia, é uma aula um pouco mais expositiva, mas eu tentei trazer os casos no final para ver se a gente conseguia fixar melhor e ter uma visão, né, da prática, como é que funciona nas ressonâncias. Parabéns, Mariana, foi bem detalhada, né, a aula que você escreveu aí. Lembrando que isso é só uma parte da neuroanatomia, né? Não sei se a gente consegue, nas sessões, descrever toda a neuroanatomia, né? Mas assim, uma das aulas mais importantes acho que seria essa, né? Existe também a anatomia do núcleo da base, tronco cerebral, cerebelo, trato, substância branca. Tudo isso é importante, mas assim, na prática, você sabendo se localizar através de sucos e giros, né? Como o Mariano explicou aí, isso ajuda demais na elaboração dos relatórios, né? No entendimento do correlação clínico-radiológica, né? Deu até algumas informações aí funcionais também durante a aula, né? De áreas específicas para a função que exerce, né? Em alguns momentos ela comentou também. Então, então é isso, né? O importante é a gente sempre estar relembrando, lendo isso, e durante os exames ficar relembrando essa anatomia, né?
existe muita variação anatômica. Então, como vocês fizeram, às vezes você não identifica uma área, está na dúvida, e você vai, busca no hemisfério contralateral, ou no mesmo hemisfério, alguma área que está mais típica, e aí, utilizando aquilo como referência, você vai e chega na localização correta da lesão, que você quer identificar e localizar, né? Então, o segredo é manter estudo e prática, no dia a dia, identificando sucos e giros, que aí não é tão difícil quanto parece inicialmente aí para os que estão entrando agora, né? Não é tão complexo quanto possa parecer, tá? Exige só um pouco de prática. Ok? Mas parabéns aí para quem participou e também a Mariana aí pela aula. Obrigada, professor.